Bom dia a todos. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 10. Diz assim: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tudo bem, irmãos? Nesse trechinho aqui que acabamos de ler, eu quero destacar somente o versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E tudo isso, irmãos, esse resgate só foi possível pela obra redentora e remidora de Cristo Jesus na cruz. E justamente, né, a ceia, ela representa isso, né? Ela é o símbolo disso, né? Desse resgate, dessa redenção que tivemos por meio de Cristo Jesus. Quando o homem, né, e a mulher pecaram lá no jardim do Éden, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que com a desobediência do homem, né, entrou o pecado no mundo, e junto com o pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens. Então, essa é a maldição, né, que o pecado traz e sobre a vida de todos aqueles nascidos nesse mundo. E junto com o pecado, irmãos, a desobediência, né, do homem e da mulher trouxe aí também uma dívida eterna com Deus. Uma dívida eterna com Deus. Porque ofendeu a Deus. Lembra que todo pecado é contra Deus, ofende a Deus. Então, o homem, quando pecou e desobedeceu a Deus lá no jardim do Éden, ele contraiu uma dívida eterna, impagável. Por que eterna? Porque nunca ele ia conseguir pagar essa dívida. Até porque, para que essa dívida fosse paga, era necessário um sacrifício, né, de um inocente, né, o derramar de um sangue puro, sem pecado. E isso não existia. Por isso que se tornou uma dívida eterna. Mas, irmãos, graças a Deus, que na sua infinita misericórdia, né, irmãos, ele decidiu ter misericórdia do homem, né, e preparou até um corpo para Jesus, né, nós vimos até semana passada na ceia, né, em Hebreus falando, né, um corpo me preparaste, ou seja, um corpo santo e perfeito, né, por isso que o nascimento de Jesus foi um nascimento milagroso, porque não foi um nascimento comum igual o meu foi, o seu foi, né, um contato de um homem com uma mulher, não, foi milagroso,
Lembra que o pecado está nessa carne aqui, irmãos. E para que Jesus não nascesse com um corpo contaminado pelo pecado, né? O Espírito Santo gerou ele. Por isso que foi um nascimento milagroso. E graças a esse corpo que foi preparado pelo próprio Deus para o Senhor Jesus encarnar nele, né? E claro, cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus, né? De morrer na cruz, né? Justamente para nos resgatar, irmãos, dessa maldição. E junto com essa dívida eterna, também veio uma condenação eterna. Porque Ezequiel fala, né? A alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, é condenação eterna. E todos nós, irmãos, nascemos, né? Já com essa dívida eterna e também destinada a uma condenação eterna. Tanto é que aqueles que ainda insistem em viver na desobediência, né? Longe de Cristo Jesus, sem Cristo na realidade, né? Porque a Bíblia fala, né? Daqueles que estão em Cristo e daqueles que estão sem Cristo. Então, aqueles que ainda insistem em viver sem Cristo, eles ainda continuam, infelizmente, né? Debaixo dessa condenação eterna. E se não se arrependerem dos seus pecados, né? Não crerem em Jesus, saindo de sem Cristo, né? E entrando em Cristo, eles vão, irmãos, colher, né? Essa condenação eterna aqui no futuro. Mas, irmãos, graças a Deus, né? E ao Senhor Jesus Cristo, que por causa desse sacrifício, irmãos, muitas pessoas, inclusive que estão aqui, né, nessa manhã, se livraram dessa condenação eterna. Mas não por causa da capacidade individual de cada um. Não por causa, talvez, da posição social ou da condição financeira individual aqui, não. Não. Tudo foi por meio de Cristo. Porque se não fosse ele, irmãos, independente, né, da condição social, da condição financeira, enfim, todos estão debaixo do pecado e dessa condenação. Mas por causa desse sacrifício que o Senhor Jesus fez, né? O versículo 3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E eu digo, irmãos, que não foi só da maldição da lei que ele nos resgatou, não. Ele também nos resgatou, nos tirou das mãos de Satanás. Nós estávamos, irmãos, nas mãos de Satanás. Ele nos libertou do império das trevas. E quem é, irmãos, que rege o império das trevas? Satanás. Satanás. Então ele nos resgatou não somente da maldição da lei, mas também nos tirou das mãos de Satanás. É por isso, irmãos, que lá em João capítulo 10, né, quando diz, né, que a nossa vida está nas mãos do Pai, e das mãos do Pai ninguém pode arrancar, arrebatar. Lembra que a nossa vida nem sempre esteve na mão dele, não. Nossa vida, irmãos, a minha vida, né? A minha vida um dia esteve nas mãos de Satanás. Mas graças ao Senhor, irmãos, graças ao Senhor, Jesus Cristo, ele tirou, né? Me arrancou das mãos de Satanás. Hoje não, hoje estou nas mãos de Deus. E das mãos do Pai, ninguém vai mais me arrancar e te arrancar. Então, com esse sacrifício de Cristo, ele não somente nos resgatou da maldição da lei, nos tirou das mãos de Satanás, mas também nos tirou desse mundo mal.
desse mundo mal. João, capítulo 15, versículo 16. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E ele nos escolheu de onde, irmãos? Do mundo. Do mundo. Quantas pessoas que você conhece que até poderia estar aqui hoje de manhã, mas optaram e estão ainda aonde? No mundo. Mas o Senhor nos tirou de lá e nos trouxe, né, para o reino do Filho do seu amor. Então, e graças a esse sacrifício do Senhor, né, nos resgatou da maldição da lei, nos tirou das mãos de Satanás, nos escolheu, né, e nos tirou desse mundo mal. A dívida eterna que o pecado trouxe, né, para a humanidade com a desobediência do homem e da mulher, a condenação eterna, e que o homem e a mulher trouxeram, né, para o mundo, para nós, mas graças ao Senhor Jesus, irmãos, e esse sacrifício na cruz que trouxe a salvação eterna. A salvação eterna. Isso é maravilhoso, irmãos, você ter essa salvação, não só ter, mas ter essa consciência, né, de você ser um salvo eternamente. E não confunde, né? Não confunde, porque tem muitas pessoas que até usam, né? Já que eu sou salvo mesmo, né? Não vou me perder mais, então eu vou viver a minha vida, né? Do jeito que eu quero e tudo. Olha, cuidado. Cuidado. Lá, o apóstolo João, né? Escrevendo lá, 1 João, ele diz que aquele que nasceu de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então, cuidado, né? Não vive na prática do pecado. E todos nós, irmãos, estamos sujeitos ao pecado, né? A cair, a falhar, né? Isso é do ser humano, né? Porque ainda somos imperfeitos. Mas não devemos viver mais na prática do pecado. Então é um alerta, né? Então, essa salvação eterna. E, irmãos, o que resta para nós fazer? Nada. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, presta atenção, Ele próprio maldição em nosso lugar. Em Deuteronômio 21, 23, depois você confere, está escrito lá, né? Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Jesus foi pendurado aonde? No madeiro, numa cruz. Ele foi o quê? Maldito. Mas presta atenção que o versículo diz aqui, ó. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então quem era para estar pendurado naquela cruz, irmão, naquele madeiro? Eu e você. Por causa dos nossos pecados, das nossas obras. Nós merecíamos estar lá. Mas aqui diz que Ele próprio, né, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então quer dizer que houve uma troca, uma substituição. Tirou um pecador do madeiro, digno, né, do castigo, e substituiu por quem? Por um justo. Por um justo. Essa troca, irmãos, foi feita. E o Senhor Jesus, e ninguém pegou ele, né? Eu já falei para os irmãos algumas vezes aqui, né? Que eu já vi algumas pessoas contando lição para as crianças, falando da crucificação de Jesus, e a forma como elas falam, levam até as crianças a pensar que Jesus foi obrigado. Porque pegaram Jesus, prenderam e não sei o quê, e eu até alerto, sabe? Cuidado. Para a forma como você fala, né? Não levar as crianças a pensar que Jesus foi obrigado, né? Ele disse, olha, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente dou.
eu entrego para depois reaver a minha vida. Então foi um sacrifício, irmãos, voluntário, foi um sacrifício foi um substituto, mas também foi um sacrifício voluntário. Ele quis, tanto é que ele fazendo ele próprio, né, maldição em nosso lugar. E, irmãos, se hoje você, eu, não vamos mais para o inferno, tem um lugar hoje garantido para nós, né? No céu, na glória. Nós devemos a uma pessoa, uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E se não fosse Ele, irmãos, por meio dele, nós não estaríamos nem aqui hoje, nessa manhã. Mas graças ao Senhor e a esse sacrifício maravilhoso. Então, irmãos, e o que nós podemos não fazer, porque nada do que possamos fazer vai retribuir essa obra, mas devemos agradecer. Por isso que é uma gratidão, irmãos, eterna, né? E já pensou chegar lá na glória, né? Ficar face a face com Cristo. E você chegar lá por causa dele. E não é ser grato aqui não, né? Por isso que é eterno, é ser grato lá, né? Também. Eu já pensou olhar por Cristo, né? Eu não sei se a gente vai lembrar, né? Do que ele fez, né? Isso aí é uma coisa... Mas, irmãos, é uma gratidão, irmãos, eterna, que tem que começar aqui, né? E a ceia é justamente para isso. É para lembrar da obra redentora e remidora do Senhor Jesus por mim e por você naquela cruz, e junto com essa lembrança, né, nos levar a uma meditação profunda, irmãos, dessa obra. E essa meditação profunda tem que despertar em mim e em você uma gratidão, sabe, irmãos? Porque se não tivesse sido pelo Senhor, a minha alma se havia perdido, se não tivesse sido pelo Senhor. Então vamos, irmãos, participar, né? Os que participam diretamente, né? E os que participam indiretamente também da ceia, né? Lembrando, né, que é você e Deus, né? Vamos participar, ou diretamente ou indiretamente, mas com esse sentimento de gratidão. Senhor, muito obrigado por essa salvação eterna que o Senhor conquistou por mim lá na cruz.